Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Novamente, o assunto é verbo, nas páginas 83 a 85 da sua apostila e, especificamente, classificação dos verbos. Primeiramente, você deve ver que os verbos vão ser classificados como regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes e impessoais. Então, vamos nos atentar a cada detalhe para que nós saibamos classificar direitinho quando o verbo aparecer para nós esta, com esta solicitação. Então, se o verbo é regular, você vai ver que ele não vai sofrer alterações no radical. Aqui diz no radical, mas você pode dizer assim, no radical e ou nas terminações, ok? Porque, às vezes, ele não vai sofrer alteração no radical, mas sofrerá nas terminações. Então, se sofrer no radical ou se sofrer na terminação, ele não é regular, ele vai ser irregular. Então, ótimo. Verbo regular não sofrerá alteração ou no radical ou na terminação. Mas como eu vou saber se um verbo é regular ou não? Primeira coisa que você tem que saber é conjugado no presente do indicativo. É aqui, não é, você não vai escolher, eu vou conjugar no tal tempo para ver se ele é regular. Não, o tempo é esse, presente do indicativo. É aqui que você vai saber. Aí então você já tem que saber que aqui o verbo cantar, o verbo vender e o verbo partir vão servir de modelos. Eles vão ser os paradigmas. A gramática fala essa palavra, paradigmas de conjugação. Ou seja, eles vão ser os modelos para outros verbos da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. E como é que eu vou observar esse detalhe? É assim, ó, você sabe que o verbo é cantar, então você saberá que, tirando a terminação ar, sobra o radical. Assim como em vender, então, tirou er, sobrou o radical. No verbo partir, tirou a terminação ir, sobrou o radical. Então, ótimo. Você já conhece o radical e se você vai conjugar no presente do indicativo, aí eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, as cantais, eles cantam. Você vê que o radical se manteve intacto em todas as pessoas, de eu a eles. E a terminação sempre vai ser o, as, a, anos, as, para verbos da primeira conjugação. Por exemplo, você quer conjugar agora o verbo estudar. Então, você já sabe, o radical de estudar é estude. Aí você começa a conjugar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, estudamos, estudais, estudam. Então, pronto, o radical se manteve o mesmo, as terminações se mantiveram as mesmas, então estudar é um verbo regular, perfeito? A mesma coisa você faz com o verbo da segunda conjugação. O vender é o modelo. Você tem que saber conjugar pelo menos esses três verbos. Vamos combinar, né? Então, pronto. Agora, você pega o verbo, por exemplo, beber. Então, radical, tirou er, radical é bebe. Aí você vem, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, nós bebeis, eles bebem. Aí, tudo certinho. O radical se manteve sem alteração, as terminações se mantiveram as mesmas, sem mudar nada. Vai para o verbo da terceira conjugação, é a mesma coisa. Se ele ficar igual ao verbo partir, é porque ele é um verbo regular também. Por exemplo, você pega o verbo dividir. O radical, divide. Então, você vem para cá. Eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Radical e terminações continuaram intactos, sem alteração. Então, esses verbos são regulares. Ao passo que, observe agora aqui o verbo estar. O estar também é da primeira conjugação, termina em ar. O radical é este, perfeito? Este. O verbo dar também é da primeira conjugação. O verbo fazer é da segunda, radical faz. Sentir, terceira, radical sent.
O dar, é claro, que não quer dizer que é o D, a letra D simplesmente, que é o radical. Há verbos que eles se confundem com o próprio radical, mas você está vendo que é o ar que marca, né? O ar que marca aquele da primeira conjugação. Por que eu tenho que saber isso? Porque eu já sei que se um verbo da primeira conjugação, ou seja, terminado em A, for regular, ele tem que ser conjugado igual o verbo cantar. E assim sucessivamente, para a segunda e para a terceira conjugação, como fazer e o sentir, vão ter que se conjugar iguaizinhos ao vender ou ao partir, que nós combinamos que são os modelos, os paradigmas das conjugações de verbos regulares. Aí eu começo com o verbo estar. Sei que o radical é este, já fizemos isso aqui. Aí você começa, ó, eu estou, tu estás. Aí você lembra que cantar é eu canto, tu cantas. Então você já está vendo que está diferente. Então pronto, houve alteração na terminação. Viu que não houve alteração no radical, mas na terminação houve. Então pronto, você está diante de um verbo irregular, porque sofreu alteração no radical ou nas terminações. Faça essas anotações aí na sua apostila, viu? Este aqui mesmo não sofreu alteração no radical. Tá vendo que o radical está intacto, igual você identificou aqui na forma infinitiva do verbo. Mas houve alteração na terminação em relação ao verbo modelo desta conjugação, que é o cantar. Então, pronto, é irregular. Você vem para o verbo dar, acontece a mesma coisa. Ó. Ele seria igual ao verbo cantar, que é da primeira conjugação. Mas não é eu dou sem o é dou, não é tu dás, não é dar sem o acento igual cantas, é das com acento. Então está diferente. Está diferente porque está havendo alteração no radical ou nas terminações, pronto, verbo irregular, certo? Verbo, lá na página anterior, nós conjugamos o verbo vender, na segunda conjugação. Aí você vem agora com o verbo fazer. Então, eu vendo, tu vendes. Agora aqui você viu que o radical faz, mas já viu que ele é irregular logo na primeira pessoa do indicativo, da primeira pessoa do presente do indicativo, porque aqui ó, é faz, com C cedilhado. Já não é faz com Z, como está aqui, ó, identificado o radical. Então, o que você nota aqui? Alteração no radical. Mesmo que você fale, mas a terminação é a mesma, não importa. O radical alterou, então o verbo é irregular, certo? Então, é isso aí. A mesma coisa com a terceira conjugação. Lá o modelo foi partir. Partir. Agora, repare. Sentir, sente. Sente é o radical do verbo sentir. Mas quando eu começo a conjugá-lo no presente do indicativo, é eu sinto, não é eu sento. Porque se for sento, já é outra coisa, já é o verbo sentar. Então, é eu sinto para o verbo sentir. Então, o que você tem aqui? Em vez de sente, você tem sinto. O que quer dizer isso? Quer dizer que houve uma alteração no radical. Não importa se a alteração é grande, como nós vamos ver em alguns verbos mais à frente, se é uma pequena alteração, não importa. Alterou o radical ou alterou na terminação, verbo irregular. Perfeito? E vamos para os verbos anômalos. Quando eu falo anômalo, eu posso pensar na palavra anormal. Não é isso que vai estar na gramática, não. Isso aqui é só para que nós lembremos com mais facilidade. Eles são verbos irregulares também, só que são verbos com grandes irregularidades, tá? Eu sei que já está escrito aqui grandes alterações, mas eu quero colocar aqui, ó, grandes irregularidades nas conjugações. Por quê? Para você se lembrar que ele é um verbo irregular, mas de tanta alteração que ele tem, a gramática até o chama de anômalo. São dois verbos principais que a gramática da língua portuguesa chama de anômalos. É o verbo ser e o verbo ir. Quando nós formos conjugá-los, você vai ver muitas mudanças, palavras que aparecem que nem, às vezes, assim, ó, se não estiver contextualizado, você nem sabe que está se referindo ao verbo ir ou que está se referindo ao verbo ser. Então, quer dizer,
tem muita alteração. Então, por isso ele é anômalo. Aí eu quis frisar que são grandes irregularidades, porque às vezes há questões de provas que vêm lá com o verbo ser, dizendo que ele é um verbo irregular. Aí, se você se lembrar só da definição de verbo anômalo, você vai falar, opa, é errado, porque ele é um verbo anômalo. Então, o verbo anômalo é um verbo irregular, só porque ele é mais irregular do que normalmente os outros são. Por isso ele recebe também essa denominação de anômalo. Mas aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não tem anômalo na sua resposta, só tem regular ou irregular. Então você vai ter que marcar que ele é irregular, certo? Agora, tem anômalo também? Então é esta que vai ser a resposta. Porque olha só o que acontece. Quando você observa estas formas aqui, ó, sou, é, fui, era, para você ver, é, fui, era, assim, né, fora de contexto, de repente você nem associa ao verbo ser. São formas do verbo ser. Olha o ir também, né? Por exemplo, é vou, né? Vais. O ia já está aparecendo, mas olha, eu fui ou for, às vezes você nem pensa que é o verbo ir se não estiver contextualizado. Além do mais, é que estes dois verbos, quando estão lá no pretérito perfeito, nesse tempo aqui, eles se conjugam iguaizinhos, ou seja, só o contexto para nos contar se é o verbo ser ou se é o verbo ir, certinho? Então já sabe o que é o verbo anônimo, grava esses dois, verbo ser e verbo ir, e veja os exemplos aqui das conjugações, ó, sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, para você ver como ele vai se alterando. Aí começa aqui com S, que já passa para E, né, que volta para o S. Depois, lá no pretérito imperfeito indicativo, olha para você ver, era. De repente, a pessoa nem associa que era é o verbo ser, tá vendo? Tanto que ficou diferente, tá vendo? Tanta anomalia que ele apresenta. Por isso, anômalo, ó. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, éreis, eram. Agora, olha no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Olha aí, é o verbo ser. Só que você, mas olha, quando eu falo eu fui à fazenda, aí é que vem aquilo que eu te falei, que estas formas aqui do pretérito perfeito são as mesmas, tanto para o verbo ser quanto para o verbo ir. O contexto é que vai dizer quem é quem na história. Por exemplo, eu fui feliz um dia. Eu fui feliz um dia. Então, pelo contexto de fui feliz, você sabe que é de ser feliz. Agora, se eu disser eu fui à fazenda ontem, olha aí. Agora você já sabe que é o contexto de ir, com a mesma forma verbal. Fui. Então, fui pode ser de ser, pode ser de ir. Então, é só o contexto que vai contar pra gente, tá? Tu foste à fazenda, é de ir à fazenda. Tu foste feliz com aquela pessoa, é de ter sido feliz, é o verbo ser, tá vendo? Ele foi feliz comigo, ele foi, é de ser feliz. Ele foi embora da minha casa, é de ir, tá vendo? Então, ótimo, então tá bem combinado que realmente esses dois verbos aí são anômalos. E vamos para aqui, só tem terminando as conjugações, eu coloquei todas, só para chamar a atenção, né? Mas que é perfeito, ó, fora, lembra do ra sem acento? E, ó, eu fora, tu foras, ele fora. Não vamos usar no dia a dia, pode ficar tranquilo. Isso aqui é da norma culta, é a dona norma culta que gosta disso aqui, tá? No dia a dia nós não usamos o mais que perfeito simples, só o composto, tá? Então você não vai falar eu fora, vai falar que eu tinha ido, se for do verbo ir, né? Se for o contexto de ir. Se for o contexto de ser, você vai falar que eu tinha sido, né? Eu fora feliz, né? Então, eu tinha sido feliz. Eu já fora à fazenda quando você foi. Quer dizer, eu já tinha ido quando você foi, certo? Então, ótimo. No futuro do presente tem o rei, olha aqui, ó, rei, então, que é o serei, tu serás, né? Alterna, né? Você lembra disso da aula que nós estudamos os tempos do indicativo, alterarei, orar. E no futuro do pretérito, é uri, que é o futuro do pretérito, então vai ter a desinência iria, eu seria, tu serias, e aí você saberá sempre conjugar o verbo ser, tá bom? E depois,
Lá no subjuntivo, né, que ali foi só do indicativo. Lembra que eu seja, que tu sejas, que ele seja, ou seja, né, você está esperando que algo aconteça, então você está desejando, então é uma possibilidade, por isso que é subjuntivo. É um desejo seu no momento da fala, por isso que é presente. Pretérito imperfeito, lembra que olha a desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE, sempre para qualquer verbo, já falamos isso. Então, se eu fosse, por exemplo, no contexto do verbo ser, se eu fosse feliz, estaria dando risadas. KKK. Então, se eu fosse feliz, né? Ótimo. Agora, no contexto do verbo ir. Se eu fosse à fazenda hoje, eu traria isso para você. Então, se eu fosse à fazenda, de ir, tá vendo? Ótimo. Agora, no futuro do subjuntivo, né? As desinências R, res, R, RMOS, RDs, REM, tá vendo? Tem que aprender isso, gente. Então, é quando eu for. No contexto do verbo ser. Quando eu for feliz, eu te aviso. Agora, no contexto do verbo ir, quando eu for à fazenda, vou te levar comigo, tá vendo? Mesma coisa, conjuga do mesmo jeito o verbo ser ou o verbo ir, contexto é que te dirá quem é quem na história e as desinências te ajudarão a acertar o tempo, ok? Então, vamos para o verbo ir. Eu vou, tu vais, vai, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. É claro que aqui está estranho, porque a gente não fala vós, né? Assim como a gente não fala tu na maioria das regiões brasileiras, né? Então, a gente não usa muito nem o tu, nem o vós, a gente usa você ou vocês. Então, por isso que às vezes algumas formas verbais soam estranhas para nós, né? Agora, pretérito imperfeito, lembra que a maioria dos verbos que terminam na segunda ou na terceira conjugação, né, que são da segunda ou da terceira, como o verbo ir é da terceira, a desinência é ia. Então, aqui, ó, eu ia, tu ias, ele ia. Perfeito, encaixando em tudo que nós já estudamos. Agora, aqui você está vendo o pretérito perfeito, ou seja, aquele passado e acabado. Então, essa ação de ir já foi executada. Então, você fala, eu fui ao baile. Então, pronto, acabou. O baile já passou, certo? Então, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Lembra aqui daquele outro detalhe que sempre acontece no pretérito perfeito, que é o STE, é desinência própria deste tempo aqui, ok? Olha aqui o mais que é perfeito, olha a desinência sem acento, é sempre deste verbo. Olha o futuro do presente, né? Eu irei, tu irás, é o re ou o ra que vão se alternando. E o futuro do pretérito, lembra da desinência? Pretérito, olha aqui, ó, ri. Então, isso aqui é leitura, você tem na sua apostila, leia, mas saiba estudar. Por exemplo, eu já lhe falei sobre as desinências próprias de cada tempo, ou do contexto dele, se ele não tem uma desinência fácil de lembrar, o contexto dele, para que você interprete dentro do período, certo? Mas aprenda, estuda, aprenda a matéria, viu? É muito interessante. Lá no subjuntivo, né, o verbo ir, um presente, é que eu vá, por exemplo, a mamãe quer que eu vá ou quer que eu não vá a lugar nenhum nessa época de isolamento social. Então, aqui, ó, quer que eu vá para casa, não quer que eu vá para a rua, né? Então, não quer que eles vão também, etc e tal. Então, exprime um desejo, exprime uma possibilidade de acontecer ou não essa ação. Por isso que é presente o subjuntivo. Imperfeito, vem de novo a desinência, para não deixar esquecer. E o futuro, olha as desinências aí, novamente. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Sempre, né, aqui no pretérito e no futuro, sabendo que essa forma tanto pode ser do verbo ser quanto do verbo ir, né? É o contexto que vai te contar quem é. Defectivo, não pense bobagem aqui. Verbos defectivos não tem nada a ver com defeito. Nem vou falar o restante, você já entendeu. Não tem a ver, mas você pode associar a defeito. Mas assim
Como assim defeito? São os verbos que vão faltar pedaços, ó, vão faltar pedaços na sua conjugação. Por isso que ela é defectiva, associando a defeito. Vai faltar uma parte nele, porque eles não poderão ser conjugados em todas as pessoas por motivos diversos. Por exemplo, às vezes o verbo não pode ser conjugado em todas as pessoas porque ele vai ser confundido com outro verbo. Por exemplo, o verbo falir. Falir, entrar em falência, por exemplo. Se você for conjugar no presente do indicativo, na primeira pessoa, você vai falar eu falo. Mas falo é do verbo falar. Ah, então, eu falo, tu fales, tá estranho, não dá certo. Então, a dona Norma Culta pede para que não conjuguemos nem na primeira, nem na terceira, segunda ou terceira do singular, nem na terceira do plural. Este verbo aqui, como outros, vamos ver outros, né? Existem outros que vão ser conjugados só na segunda pessoa, na primeira pessoa do plural e na segunda do plural. Eu posso falar nós falimos, ou vós falis, mas eu não vou falir, certo? Então você poderia pensar, e como é que eu vou dizer, se acontecer a falência para mim, eu tenho que dizer isso na primeira pessoa, como é que eu vou dizer isso na primeira pessoa? Então você vai usar o gerúndio, por exemplo, estou falindo, né? Ou então, dessa forma eu vou falir, tá vendo? Você faz uma locução verbal, viu? Você faz uma locução, mas você põe no presente, se você quiser. Ó, eu estou falindo, né? Mas eu falo não, porque aí é do verbo falar, tá? Então, por isso que ele é um verbo defectivo, porque vai ter defeito, vai faltar partes que você não poderá dizer. Então, se faltou pedaço, deu defeito aqui, por isso que ele é defectivo. A maioria dos verbos defectivos são da terceira ou da segunda conjugação, ok? O reaver também, ó, não conjuga nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, certo? E nem na terceira do plural, esqueci de colocar aqui, ok? Então, você vai colocar só aqui, ó, reaver, ou seja, é um verbo que significa recuperar alguma coisa. Então, você pode até estar pensando assim, mas eu não vou falar reaver, eu vou falar recuperar. Então, tudo bem, eu também vou falar sim, por exemplo, eu vou recuperar meus bens, eu vou recuperar meu tempo perdido. Né? Então, eu não vou falar assim, ó, eu reavo meu tempo perdido, não. Eu recupero meu tempo perdido estudando mais horas no dia, né, ao dia. Então, no dia a dia eu vou falar isso, eu vou usar o recuperar, né, em vez de reaver. Mas e se ele aparecer na prova? Na prova você não escolhe o verbo que vai aparecer lá. Se ele aparecer para você, então você tem que se lembrar que reaver, sentido de recuperar alguma coisa, é do verbo haver, é o verbo haver, mas o prefixo re, certo? Haver de ter, então é ter de novo, né? Você vai recuperar. Então, você não vai conjugar nestas pessoas aqui, ó. Ok? Só aqui, ó, nós reavemos, por exemplo, nós reavemos nossos bens, vós reaveis vossos bens, certo? Agora o verbo abolir. Abolir também é da terceira conjugação. Antes de passar para o abolir, o precaver cai do mesmo jeitinho aqui, ó. Você não vai falar o precavo. Precaver é acautelar-se contra alguma coisa, né? Tomar cuidado. Então, você não vai falar assim, eu precavo para poder não acontecer coisa ruim comigo. Eu precavo, eu fico dentro de casa, não saio para não pegar o coronavírus. Eu precavo. Não, você não precava. Então, mas como que eu falo a primeira pessoa? Não fala, não existe, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira do singular e nem na terceira do plural. Então, como é que eu vou me precaver se eu não tenho jeito de eu falar aqui? Você vai falar assim, ó, eu vou me precaver, ou eu estou me precavendo. Ou então, no dia a dia, você não precisa usá-lo, você vai usar o verbo se acautelar, né? Se cuidar, por exemplo, ok? Mas tem que saber desse detalhe, porque você não está estudando só para o seu dia a dia, Você está estudando para fazer uma prova algum dia. E pode apostar que as bancas gostam de pegar aquilo que não é tão comum no nosso dia a dia para pegar a gente lá. É a hora que a gente fala que teve peguinha na prova, mas teve peguinha porque a gente não estudou, certo? Então vamos lá. Precaver, nós precavemos, vós precaveis, tá bem? Igual o verbo reaver, certo? Vamos para mais um verbo da terceira conjugação, o abolir. O abolir,
Então, que é o falir, por exemplo, você não conjuga na primeira pessoa aqui, na segunda, para não confundir com o verbo falar, certo? Para não confundir com outro verbo. Então, essa é uma razão de haver verbo defectivo. Agora, o verbo abolir não é nem porque você vai confundir com outro, é porque vai dar cacofonia. Se eu falar assim, ó, eu abolo a escravidão. Vamos supor que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela ia falar naquele momento presente, falar assim, ó, eu abolo a escravidão a partir desse momento. Não, ela tem que falar, estou abolindo a escravidão, quer dizer, ela deve ter dito assim, né? Eu estou abolindo a escravidão a partir desse momento. A escravidão fica abolida a partir desse momento, mas eu abolo a escravidão? Não, porque aí é cacofonia. Fonia você já está associando a fono, a som. E caco vem do grego, quer dizer ruim, mau uso. Então, se é ruim, a fonia é ruim, o som, tá vendo? Então, o som ruim, a pronúncia é ruim. Então, não diga eu abolo. Então, diga assim, eu vou abolir a escravidão, se acontecer novamente. Então, eu vou abolir. Mas do tu para frente, você já pode conjugar normalmente. Tu aboles, ele abole a escravidão, nós abolimos, vós abolis, eles abolem a escravidão no presente, sempre no presente. O presente é o pai dos tempos. Quando eu quero saber se um verbo é regular ou não, eu conjugo no presente do indicativo. Eu quero saber se um verbo é defectivo, eu conjugo no presente do indicativo. Porque se o verbo precisar apresentar alguma alteração, é no presente que ele vai apresentar, ok? Tanto é que, se você quiser conjugar qualquer desses verbos aqui agora, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, no futuro, vai conjugar normalmente. Por exemplo, o verbo falir, no pretérito perfeito, eu fali, tu faliste, ele faliu, nós falimos, vós falistes, eles faliram, não tem problema, certo? O abolir também, eu aboli a escravidão, tu aboliste, ele aboliu, tá vendo? Não tem problema, é no presente que vai aparecer esse problema, não vai ser conjugado em todas as pessoas. Então, verbo defectivo. Então, reestude esse slide aí, repense tudo, viu? E pesquise mais verbos, coloque aí para vocês sabendo. E boa sorte. Abundantes. Abundância é quando a gente tem muito, né? Muita coisa. O que é abundante aqui dentro dos verbos? É simplesmente quando o verbo tem mais de um particípio. Lembra que nós falamos particípio é quando o verbo termina em ado ou em ido. Cantar, cantado, vender, vendido, partir, partido, certo? Mas acontece que eu disse também que esse é o particípio regular. É o mais comum, quase, né? A maioria dos verbos tem particípio assim. Mas alguns verbos têm particípio irregular, que é quando não pode terminar em dó, vai terminar em outra letra no lugar do D, certo? Aí, ó, por exemplo, aceito. Só que alguns verbos tanto tem o regular como tem o irregular. Então, eu falar aceitado ou aceito, tudo está certo para o verbo aceitar. Se eu falar acendido ou aceso, está tudo certo para o verbo acender. Elegido ou eleito, também, tudo para o verbo eleger. Só que tem um detalhe para eu saber o que fazer com eles. É isso aqui, ó. Quando o verbo for abundante, ou seja, ele tem duas formas corretas de particípio, o particípio regular e o irregular, você tem que observar é que vai dar diferença no verbo auxiliar que você vai usar com ele, formando a locução verbal ou tempos compostos. Por exemplo, o particípio regular, que é o terminado em ado ou ido, você vai usar para formar voz ativa, quer dizer, quando o sujeito pratica a ação. Por exemplo, aqui assim, olha, uma frase como essa, ó, o professor tinha aceitado, só para usar o mesmo verbo que está aqui, que você já viu que é particípio. Eu tinha aceitado, ó, formei aqui uma forma composta, dois verbos juntos, né? Você pode chamar de locução verbal, mas ela é mais, essa locução verbal que é especificamente um tempo composto, porque
por duas razões. Tempo composto. O verbo auxiliar é ter ou haver, então pode ser o professor tinha aceitado ou o professor havia aceitado. É ter ou haver como auxiliar e o principal no particípio. Desta forma, você tem tempo composto. Então, está no particípio. O professor tinha aceitado o convite. Então, quem foi que aceitou o convite? O professor. Então, você vê que o professor é um sujeito que praticou a ação de aceitar o convite. Então, quando eu tenho um sujeito que pratica a ação, eu digo que ele é um sujeito agente. E quando o sujeito é agente, eu digo que o verbo, no caso aqui, esse tempo composto, dois verbos juntos, está na voz ativa. Mas eu poderia fazer assim, ó, o convite. Agora você observa que eu não posso falar assim, ó, o convite foi aceitado pelo professor. Não cabe isso na nossa língua portuguesa. O convite não foi aceitado, o convite foi aceito pelo professor. Aí você observa que eu vou perguntar quem é ou o que é que foi aceito agora? Então, a resposta vai ser o convite que foi aceito. Então, se eu fiz a pergunta antes do verbo, o que é que foi aceito? A resposta é sujeito. Sempre que você fizer a pergunta antes do verbo, a resposta para essa pergunta é o sujeito da oração. Então, o convite agora é o sujeito. Só que o convite não aceitou. Ele foi aceito. Então, ele não praticou a ação. Ele sofreu a ação de ter sido aceito. Então, é aí que você tem um sujeito paciente e a gente diz que o verbo está na voz passiva. Só para você entender o que está dizendo aqui em cima, ó, que o particípio regular, em geral, ele é usado na voz ativa. Então, você já sabe o que é uma voz ativa, é quando o sujeito é agente, pratica a ação do verbo. E sempre com os auxiliares ter ou haver, ok? E o particípio irregular, que não vai ter a terminação ado ou ido, porque se tiver a terminação ado ou ido, ele não é irregular, ele é regular. Então, o particípio irregular vai ser usado na voz passiva com o auxiliar ser ou estar. Então, quando eu coloquei o foi aqui, é o verbo ser. Vimos que acabamos de fazer isso lá, verbo ser. Lá no passado, no pretérito perfeito, é eu fui, tu foste, ele foi. Né? Ele foi aceito. Então, a pessoa vê a característica, né? Caracterizou. Até porque que eu posso falar que está dando um ar de característica também. Porque se você disse que este aceitar aqui está no particípio, já falamos isso em aula anterior também. Particípio tem valor de adjetivo. Então, o convite foi aceito. Então, é a situação que está o convite aqui. Então, tem um ar de caracterizador aqui, certo? Com este verbo aceito aí, no particípio. Então, ótimo, você entendeu aqui o que é um verbo abundante e quando ele tem, então, essa abundância, né, no particípio, que acontece principalmente aqui no particípio, que vai ter dois, tem que observar esse detalhe de qual verbo auxiliar que você usa com o regular e com o irregular. E cuidado com alguns verbos. Por exemplo, o verbo abrir, nada de abrido, né? Então, o verbo abrir, o verbo cobrir, dizer, escrever, fazer, pôr, ver e vir, só possui o particípio irregular. Então, para estes verbos aqui, você não aplica ado nem ido. Então, nada de abrido, nem de cobrido, nem de dizido, nem de escrevido, nem fazido, nem podo, nem vido, né? Nem vedo, nem vido, nossa senhora, fica horrível, não existe, simplesmente não existe, tá? Então, é aberto, então, olha só, a porta foi aberta pela menina, né? O Brasil foi descoberto, né? Que eu descobri vai cair na mesma noção do coberto aqui, ó. O Brasil foi descoberto por Cabral. As palavras foram ditas por mim. O texto foi escrito, o texto foi feito, né? Deixa eu ver, o acento foi posto na palavra, né? Ele tinha visto, ou ele tinha vindo, esse é que vai ser o particípio desses verbos que ficaram para trás, tá? Cuidado com esse aqui, ó, o vindo. É isso mesmo, tá? O
O vir, tanto o gerúndio de vir como o particípio de vir é vindo, tá? Não tem vido não, tá? É só essa forma aí. Impessoais. Impessoais você já sabe. O in quer dizer não, não pessoa. O que quer dizer não pessoa? Não tem. São verbos que não têm sujeito. Coloquei o acento porque está no plural, impessoais. Então, os impessoais não têm sujeito. Então, isso aqui está nos remetendo a uma palavra no plural, por isso o acento. Então, se os verbos impessoais não têm sujeito, já estava escrito aqui, eu não tinha reparado, não tem sujeito, eles vão ficar sempre na terceira pessoa do singular, certo? Eles são também defectivos nessas circunstâncias. Lógico, olha só, eu falou tudo. Se ele vai ficar usado só na terceira pessoa do singular, você não usa no primeiro, não usa na segunda, não usa no plural. Então, o que está acontecendo? Está faltando pedaços na conjugação dele. Então, os verbos impessoais são verbos defectivos também. Ok? Então, além de ser impessoal, então ele é duas coisas. Ele é impessoal porque ele não tem um sujeito. E ele é defectivo porque, se ele não tem sujeito, ele não se conjuga em todas as pessoas. Então, defectivo por isso. Ok? Vamos ver os principais. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, no sentido de existir. Os verbos que exprimam fenômenos da natureza, por exemplo, chover, relampejar, ventar, nevar, né, são fenômenos da natureza. Ninguém pode praticar isso aqui. Tá vendo por que não vai ter sujeito para esses verbos? Porque eles não tem ninguém que possa praticar essas ações. Então, pronto, isso é um fenômeno da natureza. Agora, um detalhe. Às vezes, ele pode vir no sentido figurado. Por exemplo, o chover mesmo. Se a gente fizer assim, quer ver? Deixa eu ver. Choveu muito no mês passado. E, ó, choveu muito no mês passado. O verbo é chover. Eu pergunto quem ou o que antes do verbo para descobrir o sujeito. E se eu perguntar quem é que choveu? Tem jeito? Não tem. Não faz sentido. Você não vai conjugar esse verbo, eu chovi, tu choveste. Não julga. Porque eu faço a coisa, mas está dando para flexionar. Mas e cadê o contexto? Cadê a coerência? Você chove? O outro chove? Não, isso é um fenômeno natural. Então, o verbo não se conjuga nessas outras pessoas, só na terceira pessoa do singular, porque aqui ele está especificando o fenômeno natural, ok? E aqui, então, esta oração é o que nós chamamos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O dito aqui não pode ser atribuído a nenhum ser. Perfeito? Então, verbo impessoal só na terceira do singular. Porém, contudo, todavia, eu poderia pegar o verbo chover e fazer uma frase com ele no sentido figurado. Por exemplo, se eu falar assim, ó, choveram, olha, já estou pluralizando. Choveram palavrões naquela reunião. Primeira coisa que você já observa é que não tem contexto de chuva, fenômeno natural, não tem. Então você já está vendo que eu não estou usando o verbo no sentido real da palavra. Isso aqui é sentido figurado, é sentido conotativo. Então aqui perfeitamente eu posso perguntar o que foi que choveu lá, meu Deus, naquela reunião? Palavrões. Então olha aqui o sujeito, ó. Palavrões choveram, quer dizer que teve muito palavrão, certo? Então aqui não é o verbo indicando o fenômeno da natureza. Você tem que prestar atenção nesse caso. Se não significou chuva, a água que cai lá do céu, ele poderá estar no sentido figurado, e aí ele poderá ter sujeito e com ele concordar. Sujeito é no plural, aí ele vai para o plural. Perfeito? O verbo ser, indicando data, hora, distância, também é verbo impessoal. E o verbo fazer também, indicando tempo. Por exemplo, faz 2 anos que ele se foi. Então, aqui, ó, ninguém faz 2 anos. Ninguém faz 2 anos aqui. Eu estou me referindo ao tempo que transcorreu desde que a pessoa partiu. Então, verbo impessoal só usa na terceira pessoa do singular, ok? Vamos para frente.
Agora, exercício, né? Diga se as afirmações estão certas ou erradas. Choveu na semana passada pedras de gelo em Santa Catarina. Então, veja bem, choveu. Semana passada choveu. É chuva? É água que caiu lá do céu? Não, foram pedras de gelo que caíram. Então, agora, esse choveu aqui não está especificando, caracterizando exatamente a chuva. Então, aqui, ó, o que foi que choveu? Pedras de gelo em Santa Catarina. Choveram, caíram. Então, essa está errada. Aqui ele está em sentido figurado, ele deveria estar no plural, porque tem alguma coisa aqui que choveu, né? Que caiu lá. Então, esse choveu aqui no sentido de caiu. Caíram, no caso. Faz dias muito quentes em Cuiabá. Quem é que faz os dias muito quentes em Cuiabá? Alguém faz? Está dizendo que os dias muito quentes é o sujeito. Então, se dias muito quentes fosse o sujeito, o verbo tinha que estar no plural, porque dias está no plural, tá vendo? Você tem, é o verbo fazer, indicando um fenômeno natural, tá indicando temperatura, certo? Está indicando a temperatura. Então, nada de colocar no plural. Então, se ele não pode ir para o plural, porque está indicando um fato da natureza, então ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito, então como é que está dizendo que tem? Então está... O que eu ponho aqui? O sujeito é dias muito quentes. Ah, sim, o verbo está corretamente escrito, mas falou que tem sujeito, então ficou errada. Tá bom? A frase está, a concordância está certa, viu? Deveria haver leis impedindo a corrupção. Então, vamos lá. É o verbo haver. Ah, professor, mas tem o verbo dever aqui. Certo. O que, que você tem, então? Você tem uma locução verbal. E daí? E daí que o primeiro verbo chama-se auxiliar. E o segundo aqui é o principal. Então, é ele que manda aqui no contexto, ok? Então, aí eu tenho que analisar é pelo verbo haver. Então, deveria haver é uma coisa de deveria existir. Ah, então ele tem sentido de existir. Pode voltar aí que você vai ver que no sentido de existir ou no sentido de tempo passado, este verbo é impessoal. Este verbo é impessoal. Se ele é impessoal, não importa se a palavra seguinte está no plural. Nem ele, nem seu auxiliar ganham plural. Então, esta frase está certíssima. Há um ano eu comecei a colaborar com o UOL. Então, de novo, vem o verbo haver, é o mesmo daqui. Ó. Há um ano. O que eu acabei de dizer aqui? Se ele estiver no sentido de existir, ou se ele estiver na indicação de tempo passado, ele é verbo impessoal, não pode ter plural. E aqui, há um ano eu comecei, então, ó, você vê, é passado. É a mesma coisa de eu falar que faz um ano. Então, estou indicando um tempo passado, ele tem que ficar só no singular. Não importa se é um ano, se fosse 10 anos, que ó, há 10 anos, não importa, é no singular, porque ele está indicando tempo passado. Grave bem, este verbo cai muito nas provas. Verbo haver, no sentido de existir, ou indicando tempo passado, é verbo impessoal, só se usa no singular. E se ele estiver numa locução verbal, o auxiliar dele vai seguir a mesma característica dele, fica impessoal também. Então, fica só no singular também. Então, há um ano, tá certinha. Passa das 11 horas. E Clodoilton ainda não chegou. Bom, quem não chegou foi Clodoilton, mas não é o verbo chegar que estamos analisando, é o verbo passar. E esse passar aqui não está indicando que alguém passa. Né? Quem é que passa das 11 horas? Ninguém passa das 11 horas. O tempo é relação a tempo. Indicou tempo, é impessoal, não pode ir para o plural, então ela está no singular, ela está certa. São 2 de agosto. Ó, é data? De qualquer jeito que vier, tá certo. Como assim? Pode ser são 2 de agosto ou é 2 de agosto, ok? Ambas as estruturas estão corretas, porque quando for
o verbo não, e o interessante é que o verbo não deixou de ser impessoal, porque está indicando data, ele é impessoal, mas especificamente o verbo ser, indicando data ou horas, ele vai concordar, pois indicando horas, ele concorda com o número de horas. Por exemplo, é 1 hora ou são 2 horas, certo? Mas é impessoal, porque ninguém é 1 hora, ninguém são 2 horas, tá? É impessoal. Mas se eu estiver indicando horas, ele concorda com o número de horas. E se estiver indicando data, nós vamos ver aqui que a gramática normativa explica assim. Tanto você pode estar pensando assim, ó, são 2 dias de agosto, como você pode estar pensando assim, ó, é dia 2 de agosto, ok? Então, quer dizer, a palavra dia não apareceu aí, mas ela aparece só no contexto. Então, se é só no contexto, ela está só implícita. Tanto poderá estar implícita dias no plural como dia no singular. Então, se a pessoa disse são 2 de agosto, eu tenho que aceitar que ela pode estar pensando que hoje são 2 dias já de agosto. Ou se ela diz que é 2 de agosto, eu tenho que aceitar que ela possa estar pensando nessa estrutura que hoje é dia 2 de agosto. Então, em se tratando de datas, se é de 2 para frente, porque se é um só, é o primeiro, você vai falar que são 1 de agosto, né? Mas se é de 2 para frente, você pode falar é 2 ou são 2. Por exemplo, hoje é 6 de maio, ou hoje são 6 de maio, certinho, sem medo de ser feliz, ok? Houve casos assustadores. Não há sujeito. Casos assustadores funciona como objeto direto do verbo haver. Então, vamos lá? O que significa esse verbo haver aqui? É o verbo haver lá no passado, certo? Mas qual é o contexto? Qual o sentido? Houve casos assustadores? É sentido de existir, não é? É o sentido de existir. Se o verbo haver aparece no sentido de existir ou de tempo passado, ele não tem sujeito, ok? Não tem sujeito. Então, não há sujeito? Certo, não há sujeito. Então, sempre vai ser assim. Se você tiver certeza que ele é o verbo impessoal, porque indicou tempo passado ou sentido de existir, você pode ter certeza que a classificação dele vai ser essa aqui, ó. Ele é um verbo transitivo, direto, porque se eu falar houve, aí você fala assim, houve o quê? Então você quer um complemento para ele. Aí eu digo casos assustadores. Então eu não tenho preposição entre ele e o segmento que veio, né, depois. Então por isso que eu chamei de verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Então isso aqui é o objeto direto, como foi dito aqui. Então ela está certíssima. Mas voltando nela, que essa novela não terminou ainda não. O caso é o seguinte, se o verbo for o haver, no sentido de existir, só vai ser usado no singular. Mas se você for aplicar, for o verbo existir aqui no caso, o verbo existir é pessoal. Ele tem que concordar com a palavra a que se refere. Então, se fosse existir, o que existe aqui? Casos assustadores. Então, você deveria dizer assim, ó, existem casos assustadores. E neste caso, então, esse casos assustadores, para o verbo existir, se o verbo existir tem plural, é porque ele tem sujeito. Então, para o verbo existir, isso aqui vai ser o sujeito. Então, olha, pode acreditar. Este detalhe, estudado aqui na letra G, você tem que aprender mesmo. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. É só um singular. É um verbo transitivo que pede um complemento, direto, sem preposição. Então, esse complemento se chama objeto direto. Mas se eu substituir pelo verbo existir, o verbo existir concorda com a palavra, com aquilo que existe ali. Existe o quê? Casos assustadores. Ah, então é no plural? Então não existe. Existem casos assustadores. E a partir desse momento, casos assustadores passa a ser o sujeito de existir. Ok? Chega de conversa fiada. Bom, do jeito que você usou o verbo chegar aqui, quer dizer que já é suficiente.
quer dizer que já é suficiente, basta, ok? Então, quando você usar ou o verbo bastar ou o verbo chegar no sentido de ser suficiente, ele também vai ficar só no singular, tá? Então, chega, e se fosse conversas fiadas, chega de conversas fiadas, não importa. Chega de conversas fiadas, chega de conversa fiada no singular, o verbo fica só no singular, porque este verbo está no sentido de algo que é suficiente. Tanto faz chegar quanto bastar. Então, certíssimo. Podem haver modificações na empresa. Lá vem o verbo haver, mas é locução verbal, não importa. Na locução verbal, vamos recordar, o primeiro verbo é o auxiliar, é o que se conjuga mesmo quando pode conjugar. O segundo verbo é o verbo principal, é ele que manda na frase. Verbo haver, eu preciso observar se ele tem sentido de tempo passado ou se ele tem sentido de existir. Aqui podem haver modificações, é a mesma coisa de existir em modificação. Então, ó, tem sentido de existir, sim. Pronto. Então, já sei a resposta. Quando o verbo haver está no sentido de existir, ele só pode ser usado no singular. E se ele está na locução verbal, não importa. O seu auxiliar tem que pegar a mesma característica dele, de ser impessoal. Então, não é podem haver. Está errada essa aí. Tem que ser pode haver, verbo transitivo direto, modificações na empresa, que é o objeto direto. E se eu quisesse mudar para existir, aí seria podem existir modificações na empresa. Aí você pode falar, mas aí você não colocou existir no plural? É claro. Você não está vendo que eu tenho uma locução verbal? E quando eu tenho locução verbal, é o verbo auxiliar que se conjuga. O verbo principal fica sempre numa forma nominal. Aqui no caso, infinitivo, que termina em R. Ok? Então, pode... Já marcamos lá, estava errada, né? Mistério sempre há de surgir. Ó, não tem jeito de eu colocar mistério sempre existir de surgir, tá vendo? Não significa existir. Então, aqui, alguma coisa há de surgir. O que há de surgir? Mistérios. Então, mistérios é o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar. Então, não é mistérios há de surgir. Mistérios sempre hão de surgir. Aí a forma está errada. Ok? Beleza. O verbo destacado não é impessoal. Impessoal é aquele que não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele é impessoal, não tem sujeito, ele só se usa na terceira pessoa do singular. Você tem que estar escrevendo sempre isso. Ah, mas eu já sei, continue escrevendo para você não esquecer. Fazia dias que aguardava a sua transferência para o setor. Fazia dias, referência a tempo. Então, só pode ser usado no singular. Não importa se tempo, se dias aqui está no plural. Fazia no singular porque está indicando tempo. Então, ele é impessoal. Então, essa está certa. Eu quero uma que ele não seja. Espero que não haja empecilhos. Espero que não haja empecilhos. Espero que não existam empecilhos. Então, se é sentido de existir, o verbo haver é impessoal, só se usa no singular, tá certinho, é impessoal. Fez muito frio no dia da inauguração. Fez muito frio. Alguém fez muito frio? Não, isso é indicação da natureza, é temperatura. Então, ele é um verbo impessoal, está dentro do que a banca falou. É impessoal, né? Só um que não vai ser. Já passava das 4 horas quando ela chegou. Ninguém passava das 4 horas, é tempo de novo. Então, de novo, é impessoal. Então, a resposta tem que estar aqui. Mas é o verbo haver.
Não tem problema. O verbo haver nem não é todas as vezes que eu tenho o verbo haver que eu tenho sentido de existir ou de tempo passado. Não. Ele pode ter outras significações. Então, ó, embora houvesse acertado a hora, ele chegou atrasado. Então, alguém acertou a hora aqui. Quem? Ele. Então, embora ele houvesse acertado a hora. Agora, se fosse eles, por exemplo, embora eles houvessem acertado a hora, e se fosse nós, embora nós houvéssemos, certinho, é o verbo haver com aquela característica de ter, que, ó, embora ele tivesse acertado a hora, tá vendo? A mesma coisa do verbo ter aqui, só porque o verbo haver é mais culto. Quando nós tivermos que escolher entre o verbo ter e o verbo haver, prefiro o verbo haver, certo? Então, letra E, certinho. De acordo com a norma padrão, aqui, ó, a dona Norma está aqui, ó, norma padrão, o verbo haver não pode assumir a forma de plural, não pode ter plural, quando é usado como impessoal. A forma verbal destacada não é impessoal em. Então, aqui, ó, tem o verbo haver em todas as alternativas, tá vendo? Como nós tivemos na questão anterior. Mas nem sempre o verbo haver é impessoal, como vimos na questão anterior. Então, agora vamos ver onde que ele não pode ter plural. Então, é só uma. O verbo haver não pode assumir a forma plural quando é impessoal. A forma verbal destacada não é impessoal em A, não é impessoal. Então, 4 aqui, em 4 o verbo vai estar impessoal. Eu vou marcar uma onde ele não é impessoal, onde ele poderá ter plural, porque ele tem sujeito. Em muitos casos, não há alternativa. Em muitos casos, não existe alternativa. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então, este é impessoal. Eu estou procurando onde ele não é, onde ele não seja. Embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim, não há verdade indiscutível. Para mim, não existe verdade indiscutível. Então, no sentido de existir, ele é impessoal. Houve época, existiu época impessoal. Uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar. Eu não posso colocar existiria de fracassar. Não vai caber isso aqui. Agora, repare que ó, não haverá convívio social, ó, não existirá. Então, pronto, é esta aqui mesmo. Tanto é que se você colocasse aqui, ó, uma comunidade que não respeitasse, se eu colocasse assim, ó, as comunidades que não respeitassem certos princípios e normas, haveriam de fracassar. Com toda certeza, entendeu? Então, letra D não é impessoal. Ele tem sujeito. Se o sujeito for para plural, ele também vai. As comunidades. Ok? Já faz algum tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode suportar o nosso modo de vida. Nesse trecho, o verbo fazer é impessoal, assim como ocorre em, porque que ela é impessoal? Quem é que faz algum tempo que o planeta vem dando? É o tempo, tá vendo? É só o tempo, é referência temporal, ninguém pode fazer isso. Vai passando, independente de mim, de você ou de qualquer outra pessoa, certo? Então, por isso, ele é impessoal, ninguém faz há algum tempo. No Rio de Janeiro, faz sol o ano inteiro. Ó, faz sol. Quem é que faz sol o ano inteiro no Rio de Janeiro? É a natureza, gente. Então, quer dizer que ele é um verbo impessoal. Então, o verbo fazer é impessoal. Ah, então é para eu marcar onde ele é impessoal, então já achei a resposta. É aqui, ó. Agora veja os outros. Aquele filme faz bem aos sentidos. Veja que não é referência a tempo. Quem é que faz, ou o que é que faz bem aos sentidos? Aquele filme. Olha o sujeito. Tanto é que se eu colocar aqueles filmes, você tem que falar aqueles filmes fazem bem. Tá vendo? Faz sucesso a nova música de Joyce. Faz sucesso. Eu pergunto, o que é que faz sucesso aqui? A nova música de Joyce faz sucesso. Se fosse as novas músicas, você ia falar, fazem sucesso as novas músicas fazem sucesso. Tá vendo?
Então, este é o sujeito da letra C. Nossa turma faz festas inesquecíveis. E ela faz, está vendo que não é referência a tempo, está vendo que não é referência a nenhuma referência a nenhuma coisa da natureza, tá? Nenhum acontecimento natural. É nossa turma que pratica essa ação. Então, quem é que faz festas? Sujeito, nossa turma. Se eu colocar nossas turmas, você ia falar nossas turmas fazem festas inesquecíveis. Então, realmente, é na letra A que ele é impessoal, ok? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.